Mas eu vim falar de uma identidade que nós devemos ter, e se não tiver, identificar-se, ainda não tem, e se ainda não tem, buscar, que é a identidade de filhos de Deus. Eu queria falar de 3 pontos, apenas 3 princípios que nós vamos falar. E me perdoe se o Senhor for um pouco duro conosco nesta noite. Mas é necessário. Muitas das vezes, a gente tem anseios, e porque não ser bem claro e dizer medo, de falar aquilo que Deus mandou você falar para uma pessoa. Porque essa pessoa é sua amiga. Porque essa pessoa você ama ela. Porque você considera a quem você tem um apreço. E quando você não tem esse sentimento por esta pessoa, fica mais fácil de você dizer. Eu faço uma pergunta à igreja. Alguém já usou a expressão assim, ó? É muito duro você falar. Mas quem já usou a expressão para alguém que você ama muito e dizer assim: filha, se tu não aceitar a Jesus e se converter dos teus maus caminhos, largar essa vida mundana que você vive, o teu destino será o inferno. Tem alguém que já falou isso para alguém que você ama muito? Levanta a sua mão. Olha só, pessoal. Nós temos 2 pessoas. A Raia ali falou. E o Ezequiel. Percebes que nós estamos aqui muitas pessoas. E apenas 2 pessoas falaram isso. Mas você sabia que essa é uma maneira também de você expressar que você ama muito essa pessoa? Eu vou dizer para você. Eu falei isso para minha mãe e para minha irmã. Quase levei uma pisa. Talvez não tenha apanhado porque eles ficaram pensando: rapaz, não vamos bater no pobre ser aleijado não, coitado. Mas eu falei isso para minha mãe e para minha irmã. E eu vou te ser sério, eu fiquei feliz porque eu sei que a palavra foi semeada. Sabe por quê? Porque a minha irmã ficou com tanta raiva de mim que ela chorou. E o meu cunhado, que era crente, dizia: tu não pode dizer um negócio desse. Como é que tu fala isso com a tua irmã e com a tua mãe? Identificamos que quando alguém fala isso, quando você fala a verdade da palavra de Deus, ele está só apenas sendo usado pelo inimigo. Porque o objetivo, pessoal, porque a missão, pessoal, é essa. É trazer as pessoas a conhecer a verdade de Deus e ir para um caminho. E às vezes, muitas das vezes, a gente tem que falar aquilo que até a gente mesmo não gostaria de estar falando. Por quê? Porque nós nos preocupamos com o reino de Deus e amamos os nossos familiares, os nossos parentes e os nossos amigos. Por que a palavra de Deus disse que o profeta não tem honra na sua casa? Porque a nossa casa conhece a nossa intimidade. E muitas das vezes, muitas das vezes, não se comportamos como filhos de Deus. E aí as pessoas podem até não ter falado, mas já pensou: não serei dessa igreja, porque não tem o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, o meu primo, meu amigo, a minha colega, um bom testemunho. E temos 3 eventos quando você existiu. Um já aconteceu, que foi a tua existência aqui nessa terra, no mundão aqui mesmo, na terra. Um outro será na nossa partida.
E nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Prometo não vou me alongar, apesar de que a Marinette disse que eu tinha até meia-noite. Eu sei que ela estava sendo um pouco irônica comigo, mas tudo bem. Eu a perdoo. Ela estava só dizendo assim, Manuel, fala menos, porque ela sabe que eu falo muito mesmo. Mas sempre não foi assim, irmãos. Só abrir um parênteses aqui, depois, se Deus o permitir, continuamos nessa mesma linhagem. Eu me converti. Ontem foi dia 28, pessoal. Ontem foi o dia que eu vim a esse mundo. Mas o dia que eu nasci foi dia 27. Aí você pode estar pensando assim, como assim? Tu veio a esse mundo dia 28 e nasceu dia 27? Vai fazer igual o Nicodemos, né? Voltou o vento da mãe, voltou de novo? Não. É porque eu me converti um dia antes de completar ano. Quando eu tinha 29 anos. Eu sempre costumo dizer, às vezes eu brinco com as pessoas. Quando ela pergunta, quantos anos tu tem? Eu completei 22 ontem. Porque foi o dia praticamente que conta na minha vida. Por quê? Porque até os 29 anos de vida, eu passei nessa terra como um verdadeiro crápula. Uma pessoa que não era digna de ser seguida. Apesar de que o mundo gosta de seguir eu antes de ser crente. Porque eu era depravado, eu era imoral, eu era bravo, eu era injusto. Uma coisa que eu não tinha antes e ainda continuo, era mentir. Mas assim, se você for pensar, até ladrão eu já fui. E, rapaz, para uma pessoa com duas pernas roubar já é difícil, agora tu imagina um que só tem uma, né? Então assim, eu não me orgulho da minha vida de quando eu tinha até os 29 anos. Por quê? Porque eu tinha uma vida guiada por Satanás. Eu fazia a vontade do mundo e não estava nem aí. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente vive nessa terra como se não fosse filho de Deus, a gente não se preocupa com o resto das coisas. Eu não gostava de perdoar ninguém, porque eu dizia, na verdade, a vida da pessoa que tem um problema, antes eu não ouvia, eu não suportava ouvir nem a palavra aleijado, porque eu achava que alguém estava mangando de mim. E eu fui criando essas coisas, sofri muito discriminação, e hoje chamado de bullying na escola. Sofri muita discriminação dentro da família, nos amigos, fui muito excluído. E quando você tem esse sentimento dentro de você, você desconta esse sentimento para que você fique bem nas outras pessoas. E eu vivia como se não existisse o amanhã. Hoje eu vou viver e o que tocar eu danço, o que tocar eu estou dentro. Mas um dia eu conhecia Jesus. Conhecia Jesus no encontro da igreja, nós estamos tendo aí o processo do encontro, né? Universidade da Vida. Conhecia Jesus no encontro da igreja. Antigamente a gente fazia um encontro a gente ainda faz, mas menos. Fazia um encontro na chácara e a gente ficava sexta, sábado e domingo. Eu praticamente não me lembro de ter ido com as minhas próprias pernas ou com as minhas próprias muletas a uma igreja antes disso. Pelo contrário, eu já até joguei pedra em cima de igreja, irmãos. Vinha voltando da festa de madrugada e via os irmãos fazendo vigília, aquela barulheira abençoada. Vamos tacar pedra ali para ver como é que... Quando a gente tacava pedra, o pessoal ainda chamava a gente de Satanás. Está repreendido, Satanás. Você olha aí, ó. Nós somos capeta. Mas um dia eu aceitei a Jesus. No encontro, sexta-feira à noite, tivemos uma ministração chamada Peniel. Fomos dormir lá para de madrugada, tomamos uma sopa queimada, que era só para ver como é que estava a nossa fé, né?
Eu já não sou muito chegado à sopa. E queimado, então. Lembra que agora a gente faz os nossos encontros, os irmãos e as irmãs que já participaram, é estilo buffet, né? Mas antigamente a gente fazia os irmãos faziam aquele caldeirão grandão assim, ó, de sopa, para 120, 130 pessoas. Meu amigo, aí fui dormir com a sopinha na barriga. Mas a palavra de Deus já estava semeada na minha mente. E eu nem reclamei muito, sabe? Porque Deus já estava trabalhando no meu coração. Aí no sábado de manhã cedo, levantamos, tomamos café e fomos para a ministração. Para ser bem breve, nesse pequeno parênteses, às 10 horas da manhã, mais ou menos, de dia 27 de outubro de 2001, eu mesmo tomei a decisão de entregar a Jesus sem ninguém perguntar se eu queria. Estava numa mensagem, ninguém disse assim, ó, tem algum irmão aí que gostaria hoje de aceitar a Jesus ou se reconciliar? Não. Eu levantei a mão durante uma mensagem e o irmão que estava pregando disse, fale, meu irmão. Eu digo, como é que eu faço para aceitar a Jesus? Aí foi aquela festa, o pastor começou a dar glória a Deus, os irmãos batendo uns palmas. É só o senhor vir aqui na frente. Eu fui lá na frente, aceitei a Jesus, dia 27 de outubro de 2001. Estou até hoje e ficarei pelo resto da minha vida, mesmo porque eu já combinei com o Senhor, já está tudo combinado com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Senhor, o dia que eu for me desviar dos teus caminhos, me leva antes. Eu oro assim ao Senhor. Eu oro para Deus, às vezes o Senhor, estou cheio da unção, orando para o Senhor, de Senhor, pelo amor de Deus, se eu for me desviar, me leva antes. Porque eu entendi que essa vida aqui, irmãos, é passageira. Que brigar com meu irmão, que discutir com meu irmão, que mentir, enganar, roubar, que ser injusto com as pessoas, que falar da vida de todo mundo, ser ranziza, nunca baixar a cabeça, não pedir perdão, não amar a esposa, não amar o filho, não amar a igreja, não amar Jesus, não amar a Deus, não amar ao Espírito Santo. Não faz sentido. Não faz sentido. Pode ter certeza, eu fiz, não pareço, mas eu já fiz 52 anos. As pessoas olham para mim às vezes e dizem assim, acho que tu tem uns 35. Eita glória, vou viver 120. Mas eu já tenho 52 anos. Mas eu me lembro de 47 anos atrás da minha vida, quando eu estava em uma colônia, brincando debaixo da casa, fazendo carrinho de pedaço de perna manca e lata de conserva. Há 47 anos atrás. Parece que foi ontem. E daqui a 47 anos, eu vou estar com 99 anos e parece que foi ontem. Por que eu vou me preocupar de perder o meu tempo tão precioso que Deus me deu para ficar brigando com alguém, para ficar discutindo, para ficar destilando ódio, para principalmente não se amar? Eu tenho certeza que aqui na igreja mesmo tem alguém que tem princípio de depressão, aqui hoje. Ou talvez que já esteja até com depressão. Eu quero dizer para você, também já senti esse troço aí, ao ponto de querer me tirar a minha própria vida. Mas não vale a pena. Sabe por que a gente está desse jeito que eu estou aqui explanando para você? Porque nós somos filhos de Deus, cidadão do céu, mas vivemos como se não fosse. Se comportamos como se não fosse. Eu queria ler alguns textos com você, para que não fique só nas minhas palavras. E eu queria que hoje nós venhássemos identificar, primeira coisa, por que eu existo?
De onde eu vim? Primeira coisa que nós vamos identificar aqui é de onde eu vim. Eu sou um mero acaso? Por que essa pessoa tão especial que está sentada aí, tão linda, cada qual na sua característica, não sabe nem de onde veio? Não tem preocupação de saber de onde eu vim. Ah, tá, já sei. Vocês há de concordar comigo. Nós somos descendente do macaco. Somos primata. Evoluímos na história. E apareceu essa coisa bonita que está aqui no púlpito e essa que está aí sentada com você, nessas cadeiras. Somos descendente, nós éramos primata, os macacos mesmo. E aí nós fomos evoluindo e viramos homens e mulheres. É assim, irmãos? Não. Vou dizer de onde nós viemos. Eu não, Deus vai dizer de onde nós viemos. Olha só, em Gênesis capítulo 1, do versículo 27, está aqui de onde nós viemos. Diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, nós somos criados por Deus. A nossa existência veio daquele que um dia, quando perguntaram para ele quem ele era, lá no Egito, quando ele estava tirando o povo da escravidão, quando ele chegou para Moisés, falando com Moisés através de uma sarça, e ele disse assim: Moisés, vai lá e tira o meu povo da mão de Faraó, tira aquele povo que está escravizado por Faraó. Aí Moisés era um homem corajoso, sim ou não? Porque você imagina se você está lá assim no deserto, sozinho dentro de uma mata, começa uma árvore pegando fogo, vai ficar só o rastro, nem a sandália você leva, irmão. Você coita, esse negócio não, é agora que vão me pegar aí, ó, perna para quem te quero, como dizia papai e mamãe. Mas não, ele encarou, e aí ele, com certeza, né, questionou a Deus: Senhor, eu acho que ele deve ter dado até uma risada e disse: rapaz, Senhor, o senhor está de brincadeira. Como é que nós falamos hoje? Não, tu está de palhaçada comigo, não é assim que a gente falamos com nossos amigos? Não, tu deve estar de brincadeira comigo. Eu vou chegar no homem mais poderoso desse mundo, com a mão desabanando, sem soldado, sem tanque de guerra, sem avião, com míssil, e dizer assim: ó, Faraó, tu abandona aí, tu pode deixar aí todos os teus funcionários, porque eles eram escravos, funcionário de Faraó. Pô, aqui está aqui a tua empresa, e assim, não tem problema, abra as portas, vou levar todo mundo, não vai ficar ninguém aqui. Quem for israelita, filho de Deus, vai embora comigo. Vamos supor, foi assim a conversa? A gente vê algumas ilustrações e Deus diz assim: Moisés está doido. O faraó, né, diz: Moisés está doido. Mas ele disse, e aí eu estou falando com minhas palavras, mas a palavra de Deus diz que ele diz assim: olha, libera o meu povo que nós vamos no deserto para glorificar o Senhor. Pessoal, mais de 3 milhões de pessoas. Como é que o cara ia deixar? Aí olha só a pergunta de Moisés para Deus: Senhor, eu vou, beleza. Aí eu chego diante do faraó e digo todas essas palavras. Aí o faraó pergunta para mim, ele vai perguntar: Senhor, quem foi que te mandou vir aqui falar essas coisas? Aí o que eu digo para ele, Senhor? Aí Deus diga para ele assim, ó: o eu sou me enviou. Gente, o eu sou me enviou. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Está lá escrito. Quem é Deus? Ele diz assim: eu sou o que sou. E pronto. Nós, na nossa ignorância,
Quem tu é, meu amigo, para me dizer um negócio desse? Eu sou o que sou. Como é que nós vamos falar um negócio desse? Sabe como é que nós dizia? Eu dizia, como eu era do mundo, eu dizia assim, eu sou eu e o boi não lambe. Se lamber, eu corto a língua desse infeliz. De tão bravo que eu era. Agora você pode imaginar assim, mas era assim mesmo, irmãos. Graças a Deus não me conheceram quando eu era do mundo. Ai, daquele que não fosse com a minha cara e nem eu com a dele. Eu xingava até a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Mas não era xingar não, irmão. Era coisas terríveis que eu dizia. Eu me envergonho até de falar. Eu xingava a mãe do cara. O caba dizia para mim, aí eu ficava chateado, irmãos. Aí eu ficava brabo. O cara dizia, só não vai pegar uns tapas porque é aleijado. Aí eu dizia, vem que tu vai ver o que tu vai pegar de um aleijado. E às vezes eu ainda brincava, se tu sair daqui e me bater, não vai ter feito nada, só bateu no aleijado. Agora se tu apanhar, vai ficar feio para tu. Porque tu apanhou de um aleijado. Era desse jeito a minha vida antes de conhecer Jesus. E eu fui treinado pelo meu pai. O meu pai sempre foi um homem bom de porrada. Ele era bom de briga, difícil um homem batia no meu pai na porrada. E ele era pessoa comum, não era lutador não. Mas ninguém dava com meu pai na porrada. E acho que ele treinava eu para dizer assim, rapaz, eu tenho que treinar isso daí porque ele não tem perna. Porque se alguém for bater nele, ele tem que estar treinado. O meu pai botava eu para brigar com meus 2 irmãos. Nós somos uma família de 8 irmãos. Aí morreu uma, ficou 7 irmãos. Quando a gente tinha 8, 9, 10 anos, nós morávamos na colônia, não tinha quem treinar, meu pai botava nós para brigar, eu e os meus 2 irmãos. Aí primeiro vinha um, aí brigava eu, e o meu irmão Tema, que é 1 ano só mais novo que eu. E aí ele não dava nem para chear, e o meu pai disse, agora vocês 2 vai pegar o ISO. Quero ver como é que vai ser. A minha mãe chorava, porque nós brigava mesmo. Aí quando via que o negócio estava sendo sério, o papai tirava e dizia, vem cá, todos 3, aqui é só para vocês aprender. Se eu pegar vocês brigando sem a minha presença ou treinando, que ele dizia, vai apanhar todos 3. Quem foi que disse que a gente brigava? E quando a gente brigava, a gente fazia um pacto. Ninguém aqui fala para papai, porque se falar vai apanhar todos 3. Então é melhor ficar todo mundo quieto. Então assim, eu tive uma vida assim. E você acredita que muita gente hoje vive nessa vida? E mais ainda grave, irmãos, é porque vive dentro da igreja, se comportando dessa forma. Por quê? Porque não tem identidade. Eu vi uma frase que eu não sei de quem é, mas achei assim, estudando mensagens, vendo mensagem. E o pastor disse o seguinte: sabe por que as pessoas estão frustradas dentro da igreja? E não se preocupam com os princípios do Senhor? Porque elas vêm para a igreja, mas elas vêm buscar tudo na igreja, menos Deus. Sabe por quê? Porque não são filhos. Não são filhos. Filhos vêm buscar Deus. E quando nós somos filhos, nós somos herdeiro de Deus. E como nós somos herdeiro do Senhor, os seus bens são nossos também. E aí sim, Deus distribui para cada um conforme o desejo do teu coração. Tem gente que vem para a igreja assim como filho. Senhor, eu quero apenas ser o teu filho. Estilo Jó. Filho estilo Jó. Como é que é filho estilo Jó? Não importa o que aconteça comigo. Posso perder o que perder. Continuo glorificando ao Senhor e dizendo: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que nós temos pessoas dentro da igreja frustrada? No mundo frustrado, por quê? Porque vem para a igreja buscar
a bênção e não o dono da bênção. E muitas das vezes não recebemos porque Deus conhece o nosso coração. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Me entristeço quando eu conto. Eu tinha um amigo, colega de trabalho, de aula, quando fazia segundo ano, no Chalub Leite, sentava do meu lado, e uma outra colega dele, colega minha, esposa dele. E um dia, eu sempre falava para ele, cara, vai lá na igreja. E um dia, para encurtar a história, nós juntos, lá na igreja. Quando eu olhei, fiquei feliz, porque vi ele lá na igreja. Passou um culto, nós congregávamos aqui, lá com o pastor Tom José, pastor Refrão. Passou 2 cultos e ele ia lá, né? Aí eu passava lá no ponto de táxi, eu era na época taxista. Eu já fui taxista, não precisa ficar preocupado não, assim, eu já fui taxista. Um dia eu vou vir aqui pregar na igreja, eu vou fazer só uma coisa, pastor. Vou contar a minha história desde quando eu me entendi de gente, né, que foi ali 4, 5 anos, até hoje. E aí eu fiquei feliz, porque eu via ele lá na igreja. E aí ele sumiu da igreja. 3, 4 domingos não foi mais. Aí 1 domingo, 2 domingos, aí eu passei no ponto lá, onde ele fazia ponto aí no Tangará, no Araújo. Aí fui lá falar com ele, irmão, o que aconteceu? Eu não vi mais você na igreja. Sentimos a sua falta. Sabe o que ele me disse, irmãos, irmãs? Ele disse, pastor, eu estava com um problema. Mas eu já resolvi o meu problema. Sabe qual era o problema dele? Pode ser até o problema de alguém que esteja aqui, mas não abandone a igreja. Ele estava ao ponto de se separar com a esposa, não se entendiam. E eu conhecia a história. Ele disse, aí ele ainda completou e disse assim, agora nós estamos de boa na igreja. Depois de 3 semanas, ele, naquela onda de assalto que estava tendo aqui, os pessoal assaltando o taxista, o cara assaltando o carro dele, e em velocidade o cara deu um tiro na nuca dele. E matou ele. E nunca mais a gente ouviu falar dele. Por quê? Aí você pode me dizer, será que se ele estivesse na igreja, pastor, ele ainda estaria hoje no meio de nós? Sem medo de errar. Com certeza estaria. Porque ele estaria protegido pelo seu pai, que é o provedor de todos os filhos de Deus. E proveria para ele o livramento. Eu, como taxista, o cara entrou uma vez, o cara disse, Manuel, tu vai? Eu nunca disse não para uma corrida. Nem naquele tempo do perigo, depois que eu me converti. Sabe por quê? Porque eu dizia, é Deus que vai me proteger. Se não for Deus, não adianta. O cara dizia, lá no Montanhês, irmão, ali no Caladinho. Quem mora no Caladinho aqui? Nós temos umas irmãs que moram no Caladinho, né? O Caladinho, ele já foi o Montanhês, porque é assim, o bairro vai se ajeitando, aí os bandidos vão indo mais para longe. Agora está lá para dentro, no meio do Caladinho. Quando alguém diz assim, olha, vamos lá para o Caladinho, o táxi, Deus me livre, vou nunca. Lá para o meu bairro, Calafate. Eu moro no Portal, mas lá é conhecido como Calafate. Calafate é mal falado. Aí sabe o que acontece? Vamos lá para o Manuel, mora onde? No Calafate. Deus me livre. A minha cunhada mesmo diz assim, é lá onde a gente bota a cara para fora assim da janela e escuta balas unir e corre para dentro. Aí eu fui para lá. Peguei o passageiro lá no Montanhês, ali finalzinho, começo de... Aí vinha aqueles, aí para onde é, lá para o Calafate, eu não morava para lá, também todo mundo tinha medo de ir para o Calafate naquela época, que o pessoal assaltava mesmo. Bora, pulou dentro, eu liguei a bandeira, fui, abaixei o retrovisor para me ficar vendo ele atrás. Primeira coisa de estranho, um homem só entrou atrás, eu digo, estou lascado, é hoje. Me assaltar, Jesus. E aqui, aí botei um louvor, e comecei a orar, Senhor, me livra, me guarda. Rapaz, quando nós passando ali pela estação, sentido ali próximo, passou a estação ali da Agroboi, naquela rua ali, aí ia virar para o Calafate, né? Ele foi e disse, eu quero que tu passe ali no Bar União. Quem conhecia o Bar União?
Era um furdunço, muita gente conhecia. Era um furdunço que tinha para ali, era briga, era um barzão muito doido. Quando ele disse isso, eu digo, sem problema. Aí eu vi ele se mexendo assim. Rapaz, quando eu olhei no retrovisor, eu vi foi o cano do revólver, desse tamanho, ele com o revólver bem aqui na mão. Aí eu fui e disse, tu vai passar no Balneão? Ele disse, é. Se tiver um cabra lá que eu estou pensando, eu vou dar uns tiros nele. Aí eu, sem brincadeira nenhuma, eu disse para ele, meu amigo, tu não quer me assaltar, não? Melhor tu me assaltar do que eu ser cúmplice de um assassinato. Ele, não se preocupa, motora. Não vai acontecer nada com o senhor. Se ele estiver lá, eu dou uns tiros dele, nós sai fora. Aí eu fui e disse, melhor tu me assaltar mesmo, irmão. Eu não tenho muito não, porque está no começo da história aqui, mas faça isso não, meu amigo. E eu era crente, né? E era novo convertido. Eu fiquei sem ação, que nem para pregar para um homem eu preguei. Eu não faça isso não, rapaz, Jesus muda a tua vida. Eu nem falei nada, irmão, que eu fiquei assim, sem moleta, né? No chão. Okay? Aí eu digo, tá. E aí, quando ele falou isso, eu digo, eu vou parar mais na frente. Ele vai descer para ir dar o tiro no cara, é a última vez que ele vai me ver. Eu arranco e vou embora. Mas aí ele foi parando, disse, tá devagar. Aí eu dei. Aí ele foi, disse, motora, não está aqui não, vamos embora. Toca pro Calafate. E fui. E estou contando a história hoje. Por quê? Porque eu sempre, depois que me converti, eu me comporto como filho de Deus. Irmãos, os filhos do Senhor têm contratempo? Tem. Mas esses contratempos não podem ser criados por você e nem por mim. Pode ser por uma fúria de Satanás, mas não por você. Aí pode, o Satanás toca no crente. Ele tocou em Jó, irmão. Não vai tocar em nós, que somos meros pecadores também. Mas Deus te dará o alento. Agora, Deus não dará o alento para aquele filho de Deus desobediente dentro de casa. Martinho Lutero falou o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazer ninho sobre elas. Nós não vamos impedir Satanás de se levantar contra cada um de nós, mas cabe a nós resistir à tentação e seguir em paz. Isso aqui está valendo mesmo, Anete? Acho que esse negócio está errado essa hora. Deixa eu ler alguns outros textos com você. Olha só, primeira coisa que eu falei para você é, da onde você veio, você já entendeu que você é criatura feita de Deus. Foi Deus que te fez. Aí ele diz assim, não, Manuel, foi Adão e Eva que deu, mas eu não. Olha só o que diz no capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cada um de nós somos descendente do Pai da fé, disse Deus. Repita comigo assim, eu sou filho ou filha de Deus. Portanto, descendente de Abraão, o pai da fé. Irmãos, tudo na nossa vida se resume a isso também, sobre fé. Um dia um encapetado falou para mim no meio da rua, eu pregando o evangelho, novo convertido. Irmãos, novo convertido, nascido ali, bebezão ainda, pregando dentro do posto de gasolina. Ah, Senhor, me perdoa, porque nunca mais eu fiz isso. Perdoa, Senhor, me perdoa. E eu falando de fé. E aí, pastor, ele disse assim, como que tu fala de fé? Se tu tem fé, por que tu não larga essa muleta e anda? Quase que eu digo, o capeta, quer dizer que eu sou Deus? É Deus que vai fazer na hora dele. Quase que eu digo isso para ele. Mas eu fui mais além, eu disse assim, olha, está escrito em Mateus. Aleluia. Eu disse, está escrito em Mateus que o melhor eu, coxo, aleijado,
entrar no reino de Deus do que tu, com esse teu corpão aí, todo bonitão, entrar no fogo do inferno. Irmãos, Deus dá assim na hora para a gente falar. Você imagina que eu ia usar eu para falar de Deus? Cara, sabe o que é? Parecendo que eu não tinha dado uma palavra, não. Tinha dado, era uma moletada. O homem se apagou, não falou mais nada, e ainda teve uns outros capetinhos do lado que estavam junto com ele, que diziam assim, e aí, tu não vai falar nada? Temos autoridade de Deus, otorgada por Jesus, para dizer o que a gente quiser no nome dele. Irmãos, estamos já quase encerrando. Irmãos, irmãs, por favor, esquece da sua vida. Ela não te pertence. Ela pertence a Deus. Deixa Deus fazer. Eu sei que é difícil, muitas das vezes a gente passa dificuldade com o casamento, com os filhos. Passa dificuldade com os amigos, com o aluno da escola, colega de trabalho. A gente passa. Mas se nós somos filhos de Deus, isso só passa. Não fica na nossa vida. Aí se você for me falar assim, Pastor Manuel, o pessoal aqui na igreja costuma dizer, Pastor Manuel, eu queria ser igual a você. Aí eles completam e dizem assim, eu nunca vi o senhor aqui com raiva de ninguém. Eu sempre vejo o senhor alegre, sorrindo. Ei, irmãos, eu tenho problemas, e muitos, que muitas das vezes dá vontade de fazer uma muleta toda semana, porque eu preciso quebrar uma na cabeça de alguém. Seja da minha esposa, seja dos meus filhos, do colega de trabalho, da faculdade, porque eu já tive todo esse tipo de problema. Irmãos, em pleno século 21, eu já fui preterido num grupo de trabalho de 4 pessoas pelo fato de ser aleijado, de ser pessoa com deficiência. A mulher disse, não, mas e aí, ele vai fazer? Porque todo mundo vai ter que fazer. Eu quase que eu digo para ela, o abençoado aí, o filho do cão, eu sou acostumado a montar em boi brabo, não vou fazer um trabalhozinho desse daqui. Eu sou acostumado a subir em telhado, para trocar telhado de casa inteira. Eu jogo bola, eu ando a cavalo, eu nado. Eu brigo. Quer dizer, eu brigava, não brigo mais. Mas eu sou filho de Deus. E pronto. Aí você acha que eu vou agora perder o meu tempo com 52 anos, brigando com a minha esposa, brigando com meus filhos? Não, irmão, os filhos eu meto a pé, pronto, acabou-se. Meu filho, não, é aqui, não, vem cá, vamos pegar umas lapadas. O Kainan está aqui, ó. Pergunta para ele se eu já não acertei ele depois dos 18 anos de idade. E outra coisa, não é aquele negócio de ficar correndo atrás de filho para botar na linha, não. Mesmo porque eu não consigo correr muito, né? Porque eu sou coxo. Eu chamo, vai lá e escolho o objeto. Vai lá pegar a sandália, vai lá pegar aquela varinha que eu dirijo. A varinha que eu dirijo lá em casa ninguém quer, irmãos. Quando eu digo assim, olha que a varinha que eu dirijo está ali. Depois eu vou mostrar para os irmãos. Vou mostrar aqui não que está filmando, né? Depois vão querer prender eu. Você em casa aí que está aí. Depois eu mostro para os irmãos quando fechar as câmeras. Mas já acertei. Sim. Por quê? Porque isso é tarefa minha, não é de Deus. O que foi que Deus disse? Ensina o teu filho nos caminhos que deve andar. Ele disse assim, deixa comigo, Manuel, deixa comigo que eu pego ele. Eu ainda digo para ele, é melhor eu te pegar, porque se você cair na mão do Senhor, você está lascado. Caia na mão do seu líder, caia na mão da sua esposa, do seu esposo, do seu pastor, da sua pastora. Esse é um segredo que eu estou dando para você, mediante a Bíblia, porque ele diz, ai daqueles que caem na minha mão.